Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o líder Botafogo fez valer o favoritismo, venceu o Corinthians fora de casa, mas a sensação é que dava para pontuar. Erros bobos impediram que isso acontecesse. E o Ramon Dias foi para a entrevista coletiva depois do jogo e detonou os jogadores, hein? Vou te falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não é fácil, não seria fácil jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, líder do campeonato, descansados, né? O Corinthians jogou e teve uma decisão no meio da semana contra o Juventude, um jogo extremamente desgastante, com gol no último minuto para poder chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Teve alguns desfalques também, é verdade, o Ramon teve que mexer no time, alguns jogadores que estão recém chegando, ele está tentando colocar na equipe, ele também teve os seus problemas de escolha, de substituições, na bobagem que ele fez no final do jogo, né, batendo no Gandula, pediu desculpas depois, é verdade, tá tudo certo, tá zerado, mas foi expulso. O Emiliano Dias, seu filho, estava suspenso hoje por ter sido expulso contra o Flamengo. Agora, no próximo jogo, contra o Atlético Goianiense, o Ramon Dias não estará em campo. Próximo jogo, contra o Lanterna, em casa, que o Corinthians precisa ganhar. Possivelmente estreia de Memphis Depay e olha, a situação está cada vez mais difícil, gente. O Corinthians precisa fazer um aproveitamento muito interessante daqui para frente e tem muitos indícios de que ele realmente pode fazer isso. Eu vou fazer outros vídeos aqui sobre questão de rebaixamento e possibilidade de escapar e uma projeção que eu até acho otimista, especialmente nos próximos jogos, mas o tema do vídeo aqui hoje é analisar o confronto contra o Botafogo, mas só para dizer para vocês que tá complicado, porque hoje não tinha muito o que fazer. Hoje eu entendo que apesar de não mudar muito a vida do Corinthians, o empatezinho seria um bom resultado, porque o campeonato do Corinthians não é contra o líder, é contra a turma que está lá embaixo, é contra o Goianiense, por exemplo, no próximo final de semana. Mas contra o Botafogo, daria uma moral, né? Você vence o Flamengo em casa e depois, sei lá, empata contra o Botafogo no Rio, continua esboçando essa recuperação. Não que ela tenha sido cessada, digamos assim, impedida, mas deu uma brochada, porque aí, obviamente, né, você vai precisar recuperar esses pontos e o Corinthians tem muito poucas vitórias no campeonato. São só 5 até agora em 26 jogos, em 26 rodadas. Vamos lá, um time em que o Ramon Dias escalou 3 zagueiros, mais uma vez, mesmo na ausência do Félix Torres e do Kaká, ele opta pelo Caetano, que tinha entrado, inclusive, nos minutos finais do jogo contra o Juventude, resgatado aos poucos. O Corinthians está tendo uma dificuldade de zagueiros, até porque o Ramon utiliza a linha de 3, então ele adota o Caetano pelo lado esquerdo, né, com o Matheus Bidu projetado, o Gustavo Henrique mais centralizado e o André Ramalho mais à direita, com o Mateuzinho de ala hoje, porque o Fagner, né, não consegue jogar todos os jogos quarta e domingo, né? Jogou muito bem, inclusive, jogou desgastado na quarta-feira, foi preservado para essa partida. No meio de campo, ele também não tinha o Charles, ele também não tinha outros tantos jogadores, né? O próprio Alex Santana que não voltou ainda. Então, ele escala o José Martínez e o Ranieri à frente da defesa, com o Rodrigo Garro na armação. 3 zagueiros, 3 meio-campistas, 2 atacantes. Thales Magno e Romero. 2 jogadores de movimentação. A escalação, diante do que ele tinha à disposição, por exemplo, o Héctor Hernandes não dava para começar, voltando de lesão. O André Carrijo não dava para começar, jogador que chegou agora, recentemente, estava sem jogar há algum tempo, então você precisa colocando aos poucos. Giovani, não sei se faria muita diferença. Pedro Raul, o Yuri Alberto era outro suspenso. Então, na ausência, esse era o time, não tinha muito o que fazer, tá bem? O Charles também suspenso no meio campo. O problema é que do outro lado tem o Botafogo. E o Botafogo, gente, é um time que é muito louco, cara. Os caras jogam numa outra rotação. Eles têm um time tão ofensivo, que às vezes a gente ignora o quanto esse time é bom defensivamente. Que tem a melhor dupla de zaga no campeonato, com o Bastos e o Barbosa. Que tem, por exemplo, o Marlon Freitas e o Gregory, e hoje até jogou o Danilo Barbosa, um grande meio-campo, em que os caras correm e marcam, e do meio para frente, Thiago Almada é jogador nível Europa, gente. Ele é um meia argentino muito técnico, em que o Botafogo pagou 22 milhões de euros para contratá-lo. Que não vai ficar aqui, vai para o Lyon, o time do John Textor. Mas enquanto ele estiver aqui, ele faz a diferença. E aí você tem ainda um Luiz Henrique, que não estava nos seus melhores dias, porque se tivesse. Você tem o Igor Jesus, que está jogando muita bola. Claro que o Júnior Santos faz falta, mas o Igor Jesus chegou chegando.
E ainda você tem, tô esquecendo de alguém, o Savarino, né? O Savarino, que entrou como uma luva nesse time do Botafogo. É um time muito ofensivo, muito rápido, muito intenso. E nos primeiros 25, 30 minutos, olha, o Corinthians escapou de tomar uma goleada. Por conta de Hugo Souza, isso não aconteceu. Fez defesas assim, umas 4 ou 5 dificílimas. E foi um bombardeio. E aí você já percebia que algumas coisas não estavam funcionando. Pera aí, o Corinthians está com 3 zagueiros. O Botafogo gosta de atacar o espaço. O Botafogo está encurralando o Corinthians, que está disposto a sofrer com uma linha de 5 lá atrás. Mas por que tanta liberdade? Porque a proteção à área não funcionou. O Ranielli, ele virou um rascunho daquilo que ele fora já na temporada. E tem vários diagnósticos a respeito disso. Eu, por exemplo, tenho a teoria de que os adversários ficaram mais difíceis. De que no começo do ano, por exemplo, ele estava enfrentando adversários muito frágeis da Sul-Americana e da Copa do Brasil e se sobressaiu. Tinha um treinador que, obviamente, confiava no seu futebol, que era o Antônio Oliveira, mas o nível de enfrentamento era outro. No Campeonato Paulista, que o time até caiu prematuramente, era outro nível de adversários. Agora não, afunilou. Então tem essa realidade. E tem uma realidade física. O Ranielli é um cavalo, ele chegou muito forte fisicamente, ele sobrou em relação aos demais. Então ele realmente se sobressaía. Quando a coisa meio que nivelou na temporada, e acho até que ele se desgastou pela sequência de jogos, porque ele jogava todos os jogos, e ele teve uma lesão também, ficou de fora, quando voltou não conseguiu ser mais o mesmo jogador. Então tem vários motivos para a gente entender que o Ranielli não é o mesmo que começou a temporada. E essa proteção à frente da zaga não funcionou, tanto que o Botafogo tinha muita liberdade à frente da área, mas muita. O Garro não pode ficar toda hora voltando para marcar, né? Essa função era do Martínez e do Ranielli. E nos momentos em que a bola chegava no pé do Garro, ele não tinha a movimentação dos dois atacantes, porque também o Botafogo se defende muito bem. E o Thales, cara, o Thales estava desencaixado, ele estava correndo errado, ele não sabia exatamente para onde ir. Eu não sei se ele se atrapalhou, se o encaixe do Botafogo funcionou muito bem a ponto de não deixar espaço para ele, mas ele realmente não estava bem. Eu até questionei na live, até duramente, o Ramon Dias, caramba, alguém tem que explicar por que o Thales Magno sai todo o jogo, por que ele não completa 90 minutos. E nesse jogo eu nem posso discutir muito, porque ele não estava bem. E o Ramon, quando vai para a entrevista coletiva, simplesmente falou porque ele não estava bem, foi uma questão técnica, de insuficiência técnica, ele não estava bem e precisava tirá-lo. E eu não posso nem discordar, disso não posso discordar. Tem outras questões que a gente pode falar a respeito. O Romero, ele perdeu uma grande chance de se credenciar cada vez mais no carinho do torcedor. Todo torcedor do Corinthians tem carinho pelo Romero, por tudo que ele já fez. Mas hoje ele foi assim, ele foi moleque, né? Porque, cara, vamos combinar, jogo contra o líder, dificílimo, Botafogo jogando uma enormidade na casa dos caras. O Corinthians não estava conseguindo chegar, consegue um pênalti claríssimo que aconteceu, aliás, um bote completamente errado do Marçal, né? O Mateuzinho bota a bola na frente, sofre a penalidade, o Daronco marca no campo, vai lá o Romero, vai para uma corridinha, dá um salto, o John, que nunca tinha defendido um pênalti na vida, mas é um baita goleiro, esperou, porque provavelmente estuda batedor, né? Estuda os batedores, esperou até o último momento e o Romero telegrafou onde ele ia colocar a bola. E o John foi lá e fez uma defesa com méritos, e o Corinthians perde a chance de empatar ainda no primeiro tempo. Por quê? Porque o gol do Botafogo sai exatamente naquele latifúndio à frente da área em que o Almada teve toda a liberdade do mundo. E aí ele corta o Ranielli para lá, ele corta o Ranielli para cá, ele tira completamente o Ranielli na jogada, toca no ponto futuro e o Savarino vai lá e chuta para o Luiz Henrique. Tem gente achando que o Luiz Henrique está impedido. Eu não vi ainda uma imagem conclusiva, assim, né, uma linha traçada, não vi, mas acho que está atrás da linha da bola. Mas aí tem vários erros, né? Você não tem a proteção na defesa, você deixa que o passe entre, você deixa que o passe seja receptado pelo Savarino, ele faz o cruzamento e o Luiz Henrique consegue chegar no meio da defesa. E aí tem ali o Caetano e o Gustavo Henrique marcando, o André Ramalho que está no Savarino. Como que esse passe entra? Como que isso acontece? Mas tá bem, o Botafogo estava martelando muito e não fosse dessa maneira, poderia ter chegado ao gol de outra forma. E o Corinthians faz o mais difícil, consegue numa escapada um pênalti para empatar o jogo antes do intervalo. E o Romero faz isso. Vem para o segundo tempo, o Corinthians volta atacando, o Botafogo até meio que quando tomou conta do que estava acontecendo, assim, estava o Corinthians aqui, ó. O Corinthians aqui, o Ramon fez algumas trocas, né?
mas ele demorou para fazer, né? Ele demorou para fazer, porque ele não mexe exatamente no intervalo. E aí, exatamente o que acontece? O Corinthians consegue um pênalti com o Ranieri, vejam só, que foi uma figura determinante na partida pelo lado negativo, mas ele pelo menos sofre o pênalti numa jogada que vem lá pelo lado direito, vem o cruzamento, ele toma a frente e o Barbosa, de uma forma muito infantil, comete a penalidade que o Daronco não dá no campo. Depois o VAR chama, ele fica, nossa senhora, muito tempo analisando um pênalti claríssimo, né? Porque o Barbosa vai com o braço nas costas do Ranieri e comete a penalidade. E aí Rodrigo Garro, camisa 10, assume a personalidade, vai lá, cobra no meio do gol, bola de segurança e resolve a parada para o Corinthians. Empata o jogo, era o mais difícil a ser feito até aquele momento. E aí no lance seguinte, praticamente, né, são 3, 4 minutos na sequência, o Botafogo, obviamente, né, é o líder do campeonato, que é o título, vai em busca do resultado. E o Corinthians, bom, agora a gente vai sofrer um pouquinho aqui. Só que aí a bola é levantada para a área, o Ranieri afasta no pé do Almada e não tem ninguém marcando o Almada. Aí o próprio Ranieri vai lá dar o bote junto do Garro, o Garro sai daqui para tentar dar o bote. Num jogo de corpo ele já tira o Garro, o Ranieri vem, ele toma um drible seco, fica de frente pro gol na entrada da área, chuta, a bola desvia no José Martínez e engana o Hugo Souza. É um belíssimo jogador esse Thiago Almada, e se a bola ficar no pé dele, na entrada da área, vai ser difícil, não tem como fazer, não tem como deixar isso acontecer. E aí, 2-1 Botafogo, no momento mais difícil, o Corinthians empata o jogo, mas cede um gol pro Fogão, e ali ficaria complicado, né? Aí o Ramon fez algumas trocas meio kamikazes, assim, para botar o time para frente, desfez o sistema de 3 zagueiros, né? Tira o Caetano, coloca o Héctor Hernandes, acho que foi no intervalo mesmo essa troca, né? Não tenho certeza, mas acho que foi isso. O Héctor Hernandes e tira o Thales Magno para colocar o Breno Bidon. Breno Bidon, Ramon Dias, pelo amor de Deus. Acho que tem algumas coisas que estão ficando claras cada vez mais. Eu não entendo o Breno Bidon escanteado, escorraçado, servindo um cafezinho na cozinha do centro de treinamento. Estou fazendo uma figura aqui. Porque desde que o Ramon chegou, ele deu uma prioridade aos cascudos, pelo momento que o time estava vivendo, só que qualidade, não escolhe idade, o Ramon Dias, pelo amor de Deus. O Ranieri, se tem a pecha de que o Ranieri daqui a pouco é mais marcador que o Breno Bidon, então por isso ele tem que ser titular e o Bidon não. Bom, o cara que toma os 2 dribles nos 2 gols do Botafogo que ele tomou nesse dia, eu acho que cai por terra qualquer argumento nesse sentido, né? Não faz sentido nenhum você optar pelo Ranieri pelo poder de marcação que ele não teve, que ele não está tendo. Então, você preza pela qualidade. O Breno Bidon marca, ele arma o jogo, ele tem visão de jogo, ele é considerado por muitos um diamante lá dentro. Foi a expressão usada pelo Antônio Oliveira. O Paulinho diz que esse moleque é fenomenal. E o cara simplesmente não joga. Poxa, dá mais sequência para o Bidon. Pelo menos você vai ter circulação de bola, você vai ter bola no pé, ele ajuda a armar o jogo, ele preenche os espaços, ele organiza o time ali de trás. É óbvio que ele tem que jogar, é óbvio. Ele é melhor que todos os volantes do Corinthians, que todos. O Alex Santana eu até dou um desconto porque chegou muito bem, chegou voando. Mas o restante, ele joga mais que qualquer um deles. Que o Martínez, que o Charles, que o Rian, joga melhor que qualquer um deles. Ele tem que jogar, o Bidon tem que jogar. E o Bidon entra no lugar do Thales, que realmente não estava fazendo um bom jogo. Mas aí como é que você resolve o ataque? Bom, aí o Héctor Hernandes foi lá para o comando de ataque, você ainda tinha o Romero no jogo, você tinha, né, as chegadas, né, do Bidu, enfim. E aí depois só depois ele tira o Ranieri para colocar o André Carrijo. Ainda sem ritmo de jogo, né? Visivelmente estava com o freio de mão puxado, jogou um pouco mais por dentro, mais recuado até. Eu achei que o André Carrijo fosse ser mais espetado, mas é que o Botafogo estava recuado também, estava do jeito que ele queria, estava no jogo que favorecia o Botafogo, né? O Corinthians atacando, os espaços oferecendo, e a gente viu que no final teve alguns contra-ataques até que o Botafogo quase aproveita para fazer mais gols. Mas enfim, nessa formatação tática, o Corinthians começou a lançar a bola para a área. E aí eu acho um erro, porque contra o Juventude, que também se fechou muito bem, também se defendeu muito bem, o time foi muito organizado para encontrar os espaços para poder chegar à sua vitória. Dessa maneira, não. Jogou o Héctor Hernandes lá e dele bola para a área. E eu acho até que ele foi importante porque ele ganhou vários duelos. Ele conseguiu fazer o pivô em alguns momentos e segurar a bola lá na frente de uma forma que nenhum atacante estava conseguindo fazer. Ele estava. Mas não teve uma chance clara para ele poder finalizar, uma cabeçada, uma chance mais clara para poder chutar em gol, não teve. E aí o Ramon Dias coloca o Pedro Raul e o Igor Coronado. O Coronado
no lugar do Martínez, e aí abrindo bem o time, né? Porque aí ele avança o André Ramalho praticamente como um volante, deixa só o Gustavo Henrique como zagueiro, fica bem faceiro o time, né? Mas ele joga o time pra frente porque ele sabe que se perder o jogo, não importa se for por 3, 4, 5, vai piorar o saldo, mas enfim, ele precisava ganhar o jogo, precisava arriscar. Só que aí o Coronado eu entendo, né? Como eu disse. Ele funcionou muito bem jogando com o Garro, na troca de passes, na tentativa da qualidade técnica de você encontrar os espaços, de uma finalização, que não aconteceu. O Coronado não finalizou. E as bolas continuaram sendo levantadas para a área para o Héctor Hernandes tentar parar. E aí uma jogadinha ou outra ali e tal, muito volume do Corinthians e tal, mas, sabe, faltou muito. Até que entra o Pedro Raul e, cara, aí praticamente você abandona o jogo, né? Porque ele não consegue ganhar uma disputa no alto, muito menos por baixo. Ele não consegue. Aí tem uma hora que ele teve que dar uma arrancada pelo lado esquerdo. Morreu na linha de fundo, né? Não tem como, a bola morre ali. O Corinthians estava sem esse escape de velocidade. O Botafogo não atacava, é verdade. O Botafogo optou por dar a bola ao Corinthians para que o Corinthians errasse e propiciasse o contra-ataque. Mas ao mesmo tempo o Corinthians tinha a possibilidade de atacar, exatamente por isso. Só que com o Botafogo fechado é difícil. Cara, é um xadrez jogar com o Botafogo, porque se você ataca, você oferece espaço, eles vral. Se você fica se defendendo, você é martelado o tempo inteiro e aí você não pode dar espaço na frente da área como o Corinthians deu. É muito difícil jogar com os caras. E o Corinthians teve a chance de empatar no primeiro tempo e desperdiçou. E mesmo assim empatou no segundo tempo, só que tomou um gol na sequência. Então a sensação que fica é que apesar de toda a dificuldade, de talvez uma derrota até já estar na contabilidade dos caras, do tipo assim, esse jogo, rapaziada, perdemos. Isso antes da bola rolar, ok. Quando lá dentro você vai resolver e você vê que, beleza, o teu goleiro tá segurando, vocês estão travando os caras e tal, você chegou no empate, segura, irmão, segura. Porque a sensação é essa, de que o Corinthians podia, sabe, ter voltado pelo menos com um pontinho. Uma vitória não, eu sei que seria muito difícil de acontecer, mas pelo menos um pontinho. Dava para ter pontuado, dava. Mas o Botafogo é muito bom time, conseguiu encontrar o seu resultado e o Corinthians teve muitas dificuldades na partida, até inclusive pelas escolhas do seu próprio treinador. Enfim, martelou até o final ali, tentou alguma coisa, mas como eu disse, o jogo ficou aberto, né, com os espaços, até o Botafogo poderia ter feito mais um gol. E aí o Ramon foi para a entrevista coletiva e disse que é inaceitável o espírito que teve dos jogadores nesse jogo. Que a gente, segundo ele, não teve intensidade, não teve, né, volúpia e que isso precisa mudar urgentemente. Então, o Ramon entende que o time não esteve como ele gostaria no aspecto anímico, inclusive. É curioso, eu olhando o jogo, eu não vi essa falta de intensidade, falta de luta, de vontade dos jogadores. Eu vi os caras lutando. Talvez até um pouco desgastados pelo jogo de quarta, mas o Ramon usou o exemplo do jogo contra o Juventude. Ele falou, aquele espírito que a gente teve no mata-mata para classificar, para vencer o jogo, tinha que ter tido hoje. E é esse espírito que eu quero no Brasileiro também. É uma cobrança forte, é uma cobrança dura. Ele criticou muito o Romero, de que naquele momento você não pode errar, que ele é o batedor oficial, mas ele não pode errar. Ele falou exatamente uma frase que me chamou a atenção, nós tivemos 2 pênaltis no jogo e nós perdemos a partida. Isso não acontece sempre. Nós tivemos 2 pênaltis a favor e perdemos a partida. Então, você não pode deixar de aproveitar as oportunidades. No momento que estamos vivendo, contra um adversário dificílimo, faltou esse espírito que ele disse que precisa mudar já para o próximo jogo. Então, me chamou a atenção que ele cobrou a parte técnica dos jogadores, com alguns erros que o time cometeu, e também a parte, né, digamos assim, anímica dos atletas, que, cara, é uma decisão e eles precisavam encarar como tal. E segundo o Ramon, não foi dessa forma como aconteceu. Ou seja, aquela rasgada no vestiário, provavelmente o Ramon daria nesses caras, porque vai dar ou já deu, né? Porque ele cobrou publicamente demais os atletas, e aí depois, como eu disse, criticou até o Thales Magno, né? Dizendo que ele não estava bem no jogo. Faltou aquela, não estava tendo intensidade, não estava dando opção, e aí teve que sair. Então, assim, cobranças duras que vão acontecer ao longo da semana, porque tem o Fortaleza pela Sul-Americana, mas o Corinthians precisa dar uma resposta contra o Atlético Goianiense, provavelmente com a estreia do Memphis. E aí a gente vai ter que aguardar os próximos jogos, porque tem, na sequência, depois tem o Majestoso, que é em Brasília, que aí eu acho uma vantagem até. Depois tem o Inter em casa, tem o Atlético Paranaense em casa. Dá para pontuar bem, no sentido de vitórias, inclusive. Mas
precisa fazer acontecer. Não dá para ficar na idealização, porque a situação está cada vez mais complicada. O jogo de hoje, talvez ele estivesse dentro de uma, realidade de uma derrota, mas assim, da forma como se desenhou o jogo, fica aquela sensação de podia ter rolado um empatezinho. E aí, daqui para frente, não pode mais errar. Bom, teve uma arbitragem ruim, né, do Anderson Daronco, né, prepotente, dando cartão para jogadores que reclamavam por coisas que eles estavam certos, né, como o André Ramalho, como o Matheus Bidu, por um lateral que não saiu a bola. E teve uma cotovelada no Romero, que até não consegui ver ainda, mas tem muita gente reclamando. O VAR, né, se teve uma cotovelada mesmo, foi omisso, enfim. É difícil, mas não foquem nisso, tá? Se eu puder dar um conselho para o torcedor do Corinthians, não foquem nisso. O árbitro é ruim, ele é complicado, mas não adianta. Tá cheio de árbitro complicado aí, apitando toda a rodada, e o Corinthians precisa passar por cima de tudo isso. E precisa começar já no próximo jogo. O que vocês acharam de tudo isso? Corinthians cai ou não cai? Papo reto aqui já, na lata para você, pode responder. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!